que iniciei aqui. Não sei muito bem como funciona. Estou esperando se alguém puder me dar o retorno se o áudio e a imagem tá bacana. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Me chamo Pedro. Não sei, só um segundo. Ô, Fá, você consegue me responder se o áudio está legal, se está dando para escutar direitinho? Não, beleza, então, bacana. Vou começar então. É o seguinte, me chamo Pedro, ingressei no PET, que é o Programa de Ensino Tutorial da Faculdade de Educação Física, da UFJF, no final de 2017. E desde então, eu atuo num projeto específico, que é o Ensino de Lutas para a Cidadania, que é o projeto conhecido como Projeto de Judô. Show. E para quem não sabe, o PET, né, o Programa de Ensino Tutorial, foi um programa do governo que tinha como o intuito estimular as atividades de pesquisa, ensino e extensão, que são os três pilares nossos. Então, dentre eles, é onde surgem os projetos variados que a gente tem dentro do nosso PET. Aí, o de judô especificamente, que é o ensino de lutas para a cidadania, ele se enquadra no de extensão, que é onde a gente leva um pouco do nosso conhecimento, dos nossos ensinamentos, para o Instituto Jesus, situado no bairro de Lourdes, daqui de Juiz de Fora, na principal lá na rua Inácio da Gama. Não sei se o pessoal conhece. Beleza. Eu estou fazendo pelo celular porque o notebook não está com a imagem legal, então eu optei por fazer pelo celular. Vamos lá. Então, aí o pessoal costuma perguntar assim, por que o judô e tal, vocês dão aula, você é faixa preta, que tipo de graduação, que faixa que você tá e essas coisas, né? Aí a gente responde o seguinte, então, a gente responde o seguinte, dentro da educação física a gente tem uma coisa que a gente estuda muito, que é a cultura corporal de movimento. Essa cultura corporal de movimento entra dentro dela alguns conteúdos, que são o esporte, a ginástica, a luta, a dança, os jogos e a brincadeira. Eu não sei responder com certeza, mas eu acho que a arte ciência, o circo também se enquadra, porque foi uma coisa que mudou recentemente, então não sei informar com certeza, mas considero como a arte ciência como um desses conteúdos da educação física que se enquadra na cultura corporal de movimento. Então, essas lutas a gente consegue, a gente tem um espaço, a gente tem representatividade, então a gente consegue atuar sim. A gente já consegue atuar sim nessa área. E como a gente atua nessa área, né? A gente, a gente recebe algumas capacitações, a gente propõe em contato com alguns senseis que são graduados e eles conseguem. Eu queria só tentar baixar a aba de comentários, porque tá assistindo e eu desvio muito o foco da atenção, fico olhando, aí eu tento dar vontade de responder, né? Mas vou deixar as perguntas e respostas para o final. Então, conforme for surgindo as dúvidas, pode ir perguntando e no final da apresentação eu vou buscando uma por uma e tento responder todo mundo, beleza? Então vamos lá. Voltando um pouquinho, com relação ao PET. Aí, o PET, no geral, no sistema, né, no Brasil inteiro, ele surgiu, o programa começou se eu não me engano, em 1979. 1979, quando surgiu o primeiro PET. E o nosso PET, especificamente aqui da FAIFID, no FJF, teve início em 2009, em setembro de 2009. E um dos primeiros projetos de extensão nosso é o do judô, que teve início em 2013. Então vamos lá com a parte da capacitação, que eu comecei e agora eu voltei. Com relação à parte da capacitação é o seguinte, a gente entra em contato com alguns senseis, ou então a pessoa que é mais graduada, e eles passam os ensinamentos básicos para determinado tipo de faixa. Ô Zeca,
Beleza. Aí para alguns tipos de faixa, né? Então, no caso do Instituto Jesus, o motivo da gente estar atuando lá, depois eu retorno essa parte da capacitação, deixar mais para o final, acho melhor a gente falar um pouquinho sobre o Instituto propriamente dito. No caso, a gente tem a universidade como um meio de ensino gratuito, então a gente busca levar para outras entidades os nossos projetos que também tenham essa filosofia de conduta. No caso do Instituto Jesus, a gente tem ele como uma entidade filantrópica, né? Ele não tem sem fins lucrativos, com o intuito sempre de estar favorecendo o público, a assistir a esse público, né? Da galera, dessa galera em vulnerabilidade, né? Que tem menos condição. Então o Instituto ele funciona da seguinte maneira: ela é uma instituição filantrópica, né? Para quem não sabe, para uma entidade ser considerada filantrópica, ela tem que ter comprovado pelo menos 3 anos de atividades, né, nessa ideia. E o Instituto Jesus, se eu não me engano, esse ano, no mês de abril, completou, eu fiz uma colinha aqui, foram acho que 76 anos de atividade filantrópica. Então é o seguinte, eles atendem essas crianças de 6, atualmente passou para 18 anos, ele atende essas crianças de 6 a 18 anos, no período de contraturno escolar, né? No caso, a criança que estuda de manhã, o Instituto atende essas crianças na parte da tarde e vice-versa. Quem estuda à tarde, eles atendem na parte da manhã. E assim funciona o Instituto Jesus. Através de doações, totalmente gratuito e sem esse ideal de fins lucrativos, né? Que no caso seria a filantropia. Então, desde o começo, quando a gente tentou entrar em contato com eles se dispuseram a aceitar a gente sempre de portas abertas, né? Gostaram muito do nosso ideal, do nosso projeto e a gente foi tentando levar um pouco do nosso conhecimento para lá dessa maneira, né? E o porquê do judô? Aí tem alguns motivos específicos da gente ter escolhido o judô. A gente não, o pessoal da antiga, né? Eu entrei em 2017, então nessa galera aí de 2009 para frente até 2013 foi quando começou o projeto em si, né? Então é o seguinte, o porquê de ter sido o judô especificamente. O primeiro motivo porque foram o que eles gostaram da ideia, as crianças, né? A gente propôs algumas ideias e o judô foi o que mais agradou neles. O outro motivo porque nesses petianos a gente coincidentemente tinha uma galera que já fazia em outras instituições, né, já fazia aula de judô e detinha um pouco de conhecimento. E foi aí que começou. O outro motivo, o terceiro e último, de ter sido o judô especificamente, porque é interessante que o judô é uma arte, né, hoje também visto como um esporte, mais elitizado, né? Se você pesquisar em Juiz de Fora, região, se eu não me engano, a aula costuma variar entre 80 a 200 reais. Então a gente consegue ver que realmente é uma coisa mais elitizada. Não tem como você pegar uma criança que a gente, né, intitula como vulnerável, né, em situação de vulnerabilidade social e querer que eles participem de um esporte elitizado, que é o judô, diferentemente de um futebol que você vê a bola rolando na rua e é o que aconteceu no Brasil desde muitos anos. Aí um dos motivos foi esse, tentar trazer um pouco dessa desigualdade, né, quebrar isso, né, quebrar esse tabu e levar o esporte para eles. E desde então tem dado super certo, foi algo que trouxe um retorno muito positivo para a gente. Todo mundo que fez parte do projeto sempre adorou estar com os meninos. Os meninos mostram um retorno muito grande para a gente, tanto dos coordenadores do Instituto, né, o pessoal da coordenação lá, quanto os pais, né? Então é um projeto que tem dado muito certo para a gente desde quando teve seu início. Vamos lá. Deixa eu dar mais uma colinha aqui para ver o próximo tópico, só para ver se eu não pulo alguma coisa. Não, beleza. Aí é o seguinte, então tem dado esse retorno muito positivo para a gente. A gente costuma atuar lá, lógico que a gente varia um pouco da nossa disponibilidade, né? Porque cada semestre as disciplinas têm o horário diferente, né? Então a gente sempre busca
A gente busca tentar deixar um horário fixo, mas aberto para mudanças caso haja essa necessidade. Mas até então, os judôs costumam acontecer nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, no turno da manhã e da tarde. Por que na parte da manhã e da tarde? Por causa do que eu comentei do contraturno escolar lá, que na manhã é uma turma, à tarde é outra, então a gente sempre tenta levar 2 aulas semanais para cada turma. Por isso, segunda, manhã e tarde e sexta, manhã e tarde. Vamos lá. Aí, de acordo com o que eu comentei, aí que entra a parte da capacitação e das trocas de faixas, né? Desde quando a gente começou com as aulas no instituto, né, e a graduação dos meninos, lembrando que tem a troca de faixa, né, o avanço com conteúdo, com ensinamento, só que primordialmente a nossa ideia com os meninos não é formar atletas, né, levar o judô, assim, no caso, para alto rendimento. O intuito nosso é mais social, entende? Então, apesar disso, acontece, no caso, as graduações e depois vou falar também os torneios. Então é o seguinte, como que acontece as graduações? A gente passa o ensinamento através das capacitações que a gente recebeu de alguns egressos e também outros promovidos por professores, né? No caso do professor Daniel fez um, mas também vou comentar depois. Bacana. Então vamos lá. Nessas graduações, lembrando que eu, no caso, sou faixa branca, não tenho graduação de faixa, detenho apenas somente o conhecimento até a faixa azul barra, né, ponta amarela, que é onde eu detenho o meu conhecimento e a gente tenta transmitir isso para eles. E isso que é o mais interessante, porque a gente tem essa ideia do judô como uma coisa hierárquica, né, o sensei, que é a faixa preta, detendo os conhecimentos, passando os conhecimentos para os mais menos graduados, né? E no caso do instituto, a gente tenta levar esse conhecimento e aprendizado junto com os meninos. Então, conforme eles vão aprendendo, é quando a gente aprende também. Então, a gente, supondo, né, eu detenho o conhecimento da faixa branca, passo o conhecimento da faixa branca para ele poder graduar para a faixa cinza. E aí é onde a gente não tem o poder de graduar eles, né? No caso, a gente entra em parceria, né, em sociedade com outro sensei, que aí sim tem esse poder de graduar, aí eles conseguem fazer essa graduação. Mas a gente apenas passa o conhecimento e depois tem essa análise, essa avaliação por um sensei, que no caso é o que a gente procura, né? Então é o seguinte, quais são, no caso, os ideais, né? As coisas que são avaliadas para poder graduar lá no instituto, né? No geral, o judô, essas avaliações são feitas através do conhecimento sobre a história do judô, os fundamentos, as regras, as etiquetas, os golpes e imobilizações. E é onde a gente interrompe até a imobilização, pela faixa etária deles e o grau que a gente trabalha. Porque também no judô tem a parte de estrangulamento e também de chave de articulação, mas aí para eles a gente não passa esse conhecimento. Então fica travado nessa parte até de mobilização. Só que aí no judô nosso também, como é um projeto mais social, a gente não pode focar somente nesses conteúdos que eu citei. A gente também leva em consideração a conduta nele dentro da escola e fora da escola, através da coordenação, passando as informações para a gente pelos pais, nessas reuniões de colégio que acontecem. Então, é isso que é o mais interessante. Lembrando, assim, igual o pessoal comentar, mas será que não tem perigo deles levarem esse conhecimento para a rua e tal? E é uma tecla que a gente bate desde o início do projeto. A gente tenta trabalhar muito com eles essa diferença de lutar e brigar. A gente sempre tenta levar isso em toda aula. A gente dá essa lembrança, né? Ó, diferente, luta e briga, luta. A gente sempre tenta tocar nessa tecla para poder não levar esses conhecimentos para fora de casa, tendo em vista que é um público, né, uma criança o perfil de criança que está em... Ó, rabisquei a mão toda. Perfil de criança que está em contato nas ruas, né? No caso, a gente tem muitas crianças que têm um histórico familiar assim um pouco pesado.
não vem ao caso agora, mas é um público muito diverso, entende? E os meninos, desde o início do projeto, eles se demonstraram tendo muita evolução, mais carinho, mais comportamento, coisa assim, perfeito. Pra gente que está trabalhando com ele ao longo desse tempo, é uma coisa muito gratificante. Agora, outra coisa também, tipo, como é que vocês passam, de onde vêm esses conhecimentos que vocês transmitem para eles, né? Os egressos, junto com, não sei se ainda tem alguém que trabalhou nessa apostila, mas tem uma apostila nossa que é o Judô para a Formação Cidadã, que foi feita por alguns egressos. Tô vendo a carinha da Roberta aqui na miniatura, talvez ela vai saber me responder depois, mas por hora eu não sei. Mas a gente acompanha por essa apostila do Judô para a Formação Cidadã e aí ela a gente tem as informações necessárias até onde eu citei, que seria até a faixa azul, né? A branca, cinza, azul e azul ponta amarela. E a gente está vendo se a gente consegue atuar agora na amarela com enfoque da gente, naquele mesmo tempo que eu comentei, né? Da gente evoluir juntamente com eles. Mas é um ponto meio complicado porque a turma é hereditária, entra alunos novos, o Instituto antes ele atendia crianças de 6 a 12 anos e conforme eles vão batendo essa idade, o Instituto joga duas casas acima, né? Agora está aí foi para 6 a 14, depois 6 a 18 e atualmente é a 6 a 18 anos, apesar de eu não conhecer ninguém lá dentro com 18 anos, até 15, se eu não me engano. E é no mais isso. Aí esses conhecimentos que a gente detém e passam para eles foram feitos através de capacitações realizadas por alguns senseis. Aí, se eu não me engano, a primeira foi com o sensei Maritaka, teve com o professor Daniel da própria faculdade, ele é faixa preta, ele também fez uma capacitação com a gente para a galera do PET, para a gente poder atuar lá no instituto. Teve também, se eu não me engano, depois eu vou conferir e trago para vocês. Mas aí o sensei Justino também passou uma pra gente e a Aline, se eu não me engano, foram duas. Que é uma ex-petiana, né, egressa, e hoje também trabalha inclusive com o judô. Deixa eu ver o próximo tópico que eu anotei aqui. Bom, beleza. Vamos lá. O interessante também é que eu citei que o judô, o que a gente trabalha, né, o ensino de luta para a cidadania, ele não tem um enfoque de visar a formação de atletas, né? A gente sempre trabalha com o enfoque desse lado mais social, né? Tentar levar uma aula mais prazerosa, mais divertida, né? Passar os conhecimentos, as regras de conduta, esse lado, só que focando mais na parte social. Mas a gente tem meninos lá até faixa azul e tal, então sempre tem o conhecimento e o avanço de técnicas com eles também, é claro. E a partir disso, alguns torneios que tem na cidade, né, alguns festivais que acontecem de judô aqui na cidade, convidaram a gente, outros a gente, né, pediu pela participação, né, e geralmente como essas coisas são pagas e o projeto ele tem esse intuito de ser de forma gratuita, né, a gente conseguiu isenção em alguns, ou então como se fosse um subsídio, né? Então a gente consegue levar esses meninos de vez em quando, não é difícil, não é sempre, para alguns desses festivais e torneios de judô. E para eles, assim, sem contar o torneio em si, né? Para eles só o fato de mudar o local, de sair do instituto e conhecer outros lugares, que no caso a UFJF, por exemplo, que realizou um dos festivais que eu participei, teve mais, mas eu participei de um. Então, para eles, só de estar conhecendo ambientes novos, de sair, de se sentir dentro de outro lugar, se não os lugares de convívio deles, para eles é muito gratificante também. Eles passam, nossa, que legal, tal, que é muito bonito, e ele vem falar quando a gente vai voltar aqui. É a coisa assim, surreal, é muito bacana. Então, aí voltando nesse lance de festival e de torneios, a gente conseguiu levar muitos deles para alguns torneios. Infelizmente não conseguimos levar todos, até porque tem dificuldade de para poder levar, né? Esqueci o nome agora. De fazer essa transferência deles de um lugar para o outro, né? Às vezes fica um pouco dificultado para a gente, nem todos os pais dos meninos podem levar eles. Ou podem estar presentes, ou então alguns também não deixam.
Aí, dos que a gente conseguiu levar, foram para, que eu, se eu não me engano aqui, foram mais de 5 torneios. Foi um no OFJF, outro foi um foi o Festival do Judô, né, que foi realizado na FAIFID. O outro que é o Desafio Municipal Sub-18 de Judô, que aconteceu na Grande Betânia. O outro que foi em agosto de 2018. Todos esses foram de 2018 que eu citei. Que foi o terceiro Festival Infantil de Judô na ABB. Só na ABB, eu acho que, se eu não me engano, foram 3. Aí teve outro que eu participei também, que foi o ano passado, 2019, em junho, na ABB também. E o mais interessante, que, lembrando, a gente não tem esse foco de formação de atletas. Só que, em contrapartida, a gente apresenta um resultado muito grande dos nossos ensinamentos para eles, né? Ensinamento/aprendizado, porque de todos esses torneios, os meninos subiram no pódio e teve a colocação como equipe em primeiro e segundo lugar em todos eles. Os meninos apresentaram então um rendimento muito bom, inclusive teve pais de outras instituições, né, dojos, que perguntando como é que fazia para poder fazer o filho participar do projeto, né, quanto que era a mensalidade. E a gente explica que a gente não funciona como um dojo, né, que no caso é em parceria com o Instituto Jesus, que tem essa ideia de atender somente e exclusivamente as crianças de escolas públicas para poder tentar inserir essas coisas a mais para eles, né? Então, a gente teve um reconhecimento muito grande levando eles nesses festivais, né? E isso tudo é muito gratificante. Deixa eu olhar a outra colinha aqui agora. Aí agora eu vou comentar um pouquinho sobre a parte do exame de faixas, que até então foram realizados 3, se eu não me engano. O primeiro, em 2014, foi com o Sensei Maritaka, né? Lembrando, aquele esqueminha, a gente passa o conhecimento e conforme a gente, né, a ideia é ser a cada ano, né? Aí todo final do ano a gente faz como se fosse um aulão, recapitulando tudo que a gente aprendeu, inclusive a gente mesmo, né, tentando, passa esse aulão para eles, né? E a gente marca esse exame de faixa juntamente com algum sensei de outro dojo, que é o lance que eu falei. Por ele ser faixa preta, ele tem o poder de fazer essa graduação, não a gente. Então, o primeiro, em 2014, foi com o sensei Maritaka. Em 2016 foi o outro, em 2015 não teve. Em 2016 foi outro com o Justin. Em 2017 e 2018 também teve. 2017 e 2018 foi com o sensei Magnus, que atualmente é o que está com a gente. O ano passado a gente também ia fazer um exame de faixas, né? Só que em função de um intercolegial que eles tiveram, a gente não estava previsto, a gente não sabia, a gente tinha marcado o exame de faixa. A gente chegou aí no dia, tudo preparado, mas a gente optou por não realizar, porque estava tendo um intercolegial e muitos dos que estavam na lista para poder fazer a avaliação, né, da graduação não puderam comparecer em função desse intercolegial, que eles estavam representando a escola, e para eles é uma coisa assim, muito, muito legal. Aí a gente liberou os meninos para poderem fazer o intercolegial e a gente tinha remarcado para o início desse ano. Só que em função desse transtorno todo né, do coronavírus, né, o Covid-19, ainda não tivemos retorno com as nossas aulas, porque o nosso calendário ele inicia em março, né, início de março. O Estudo de Jesus inicia em fevereiro. Na verdade, ela não para, né? Só que final de ano as aulas deixam de acontecer e acontece uma espécie de colônia de férias. Mas aí o estudo também parou em função disso, né? E a gente está no aguardo aqui para poder realizar a graduação, que seria referente ao do ano passado. O interessante também, o Estudo de Jesus ele se enquadra O Estudo de Jesus ele se enquadra como o projeto de ensino de lutas para a cidadania, né, o projeto de judô, ele se enquadra como um projeto de extensão, né, fora da UFJF a gente leva um projeto nosso para outro lugar, por isso de extensão. Só que também, né, a gente tem dentro dele a parte de ensino, que é onde a gente também está transmitindo conhecimento e adquirindo conhecimento. E o enfoque bacana dele é a parte da pesquisa também, porque o PET a gente tem, não é específico, é projeto de extensão, é projeto disso, é projeto de ensino, de pesquisa e tal. O PET ele engloba todas essas três
esses três ramos, né? Pesquisa, ensino e extensão. E juntamente com o projeto de judô, a gente consegue, tem um termo, né, de consentimento, né, não é nada antiético. O Instituto Jesus, para a criança fazer parte da instituição, os pais assinam um termo que meio que permite a visibilidade, né, transmitir a imagem deles, né, e informações para outras ações, né? No caso, se quiser, por exemplo, sair reportagem de alguma coisa, já é tudo, né, liberado. Aí é o que a gente aproveitou para poder fazer a parte das nossas pesquisas em cima disso, né? Aí, aí dentro desse lance de pesquisa e visibilidade, a gente consegue, no caso, igual teve dois petianos, eu esqueci quantos são agora no momento, mas fizeram pesquisas em cima dos meninos através de pesquisa de avaliação antropométrica, entendeu? Ver os dados dos meninos, altura, peso, índice de massa corporal, né, o IMC, e conseguir fazer algumas pesquisas em cima disso. E de acordo com essas pesquisas, a gente também faz publicação de alguma coisa e leva para eventos como Sudeste PET, ENAPET, Sudeste, né, no caso da região Sudeste, lógico, e o ENAPET, que é o Encontro Nacional dessas atividades, né, de PET, os petianos no Brasil todo. Muito bacana. Aí a gente tem aqui, ó, lá em 2017, a gente levou o trabalho desse perfil antropométrico, né, dos participantes dos projetos do ensino de luz para a cidadania, tanto para o Sudeste PET, que foi Sudeste PET que foi em Vitória, e para o ENAPET, que foi em Brasília, em 2017 isso. Em 2017 também aconteceu aqui em Juiz de Fora também, esse mesmo projeto, essa mesma pesquisa a gente levou para o Sabincore. Foi muito bacana também. Eu ainda não pude participar dele, né, porque eu ainda não estava ingressado no programa de ensino tutorial, então eu não fiz parte. Agora, em 2018, já teve também algumas apresentações de projeto. Uma delas foi no Sudeste de Jaboticabal, que levou o ensino, a representatividade do judô e o exame de faixas, né, dessas crianças em vulnerabilidade social. Esse foi o tema da pesquisa. O ensino do judô e o exame de faixas na representação de crianças e vulnerabilidade social, que foi levado para o Sudeste de Jaboticabal em abril de 2018. Aí em 2018 também foi muito legal, a gente teve uma visibilidade muito maior quando saiu no Globo Esporte a entrevista sobre o projeto de ensino de lutas, e especificamente para uns gêmeos, que são dois alunos nossos, ex-alunos nossos, eles saíram do instituto, atualmente eles não estão lá com a gente, eles foram os primeiros a ser graduados como faixa azul, e saiu uma pesquisa falando, quem quiser interesse, tiver interesse em saber um pouco mais, é só colocar no Google, acho que já aparece, Globo Esporte, Ensino de Lutas para a Cidadania, Instituto Jesus, se quiser colocar, mas acho que só de colocar Ensino de Lutas para a Cidadania, Globo Esporte já vai aparecer. Aí fala um pouquinho do nosso ensinamento para eles, do que eles tiveram do que a gente teve de feedback e o que mudou de comportamento dele, tanto na instituição como em casa, essas coisas. Outra coisa também interessante, igual para toda nossa faculdade, para poder concluir o curso, a gente tem o trabalho de conclusão de curso, que seria o TCC. E que nada mais é do que uma forma de pesquisa, né? E um dos petianos também usou o Instituto Jesus para poder trabalhar no TCC, que também era para saber a representatividade do judô nessas crianças. Não sei o tema agora, mas o TCC foi do Lucas, muito bacana o trabalho dele e a conclusão do trabalho dele, foi excepcional. Saber que o judô, né, uma luta, não vou passar a conclusão do TCC, eu não ia falar, mas eu vou acabar falando. Que o TCC dele, na conclusão, foi que o judô não passava somente essa ideia de luta, de briga, né, para eles, briga assim, no coisa, que passava a ideia também de amizade, de aprendizado, de obediência, no caso em casa também, de ser mais comportado e tal. Então foi algo que foi super benéfico. Tanto o trabalho dele, para ele, lógico, e para a gente também, por ter esse tipo de retorno. Teve também, foi um podcast, uma certa forma de entrevista com a FACOM, que é a Faculdade de Comunicação,
e também uma entrevista na rádio. E é mais isso. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver quanto tempo tem. Beleza, meia hora. É o seguinte, eu não sei se consigo ver por aqui. Vou dar uma subida no comentário. Quem tiver dúvida, alguma coisa, eu tenho mais umas coisinhas para falar, mas eu quero, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, quiser saber de alguma coisa em específico e quiser perguntar, porque eu acho que tem um atraso de comentários, assim, vocês mandam e costuma chegar para mim alguns minutos depois. Aí pode ser que na hora de eu encerrar a live eu não tenha visto nada que vocês tenham perguntado, então vou dar uma subida aqui rapidinho. Não, por hora tá tranquilo, vou aguardar mais um pouco. Então, sem falar especificamente do projeto, né, de como a gente atua lá, eu vou comentar um pouquinho sobre a minha vivência no Instituto, né, e o que isso foi favorável para mim. Tava torto. Desde quando comecei a atuar lá, no começo, assim, foi um pouco. A gente sempre atua em dupla, né? São dois petianos atuando por horário de turma, né? E a gente divide um pouco essas funções. Lembrando que nós somos apenas capacitados, não temos graduações, então a gente sempre busca trabalhar, fazer um plano de aula, né? Através daquele. A gente faz um plano de aula, poder trabalhar e levar isso para eles, para os meninos, né? Aí, então, para mim, o que tem, assim, de super gratificante, além de ver, né, observar a evolução que eles tiveram ao longo desses anos. Às vezes a gente troca de turma, igual alguns períodos eu vou na parte da manhã, outros eu vou na parte da tarde, às vezes período eu vou manhã e tarde. Então eu sempre tenho um pouquinho de contato com eles, vejo eles crescendo, ainda mais nessa fase que a gente pega um menino de 8 anos e se depara com ele com 13, é uma coisa assim, muda absurdamente, tanto de tamanho quanto de personalidade, então é muito bacana. E observando no decorrer do tempo, né, a gente vê como eles mudaram, evoluíram, eles ficaram mais comportados, né, obedientes, divertidos, mais respeitosos, né, e, e pra gente isso é muito gratificante. Igual alguns deles me seguem no Instagram, e isso é mais legal ainda, porque de vez em quando eles me mandam mensagem perguntando, tipo, quando vai voltar às aulas? É, dois irmãos também são gêmeos, mas não é o da entrevista, falou assim que me quer como professor e tal. E isso pra gente é muito gratificante, a gente saber, tipo assim, pô, tem tanto tempo que eu não vou lá, não dei aula pra turma dele semestre passado, ele ainda lembra da gente, chama, pede pra poder a gente voltar a dar aula, pra aparecer lá, pra brincar, né, sei lá, qualquer coisa. E é muito legal isso. Durante o lanche deles, né, às vezes eles recebem poucas coisas, sei lá, um biscoito, 3 biscoitos, bolacha, né, aqueles biscoitos recheados. E às vezes eles estão com fome, sei lá, recebeu 3, exemplo, né? Recebeu 3, aí come 2 e leva um pra mim. Tipo, você quer, tio? Não sei o que e tal. Aí a gente não aceita, né? Fala obrigado, mas pra eles, assim, ele é muito bacana. Não tem nem muito o que falar, assim, porque é excepcional essa sensação de saber que você tá fazendo um trabalho que tá tendo reconhecimento mais deles, né? Que ele é muito bacana, deles e nós. Fala, Rodolfo, o maior desafio que eu encontrei nesse projeto durante o tempo que eu tenho atuado, eu acho que o maior desafio que eu encontrei, eu acho que foi no começo, porque eu entrei no instituto, tava meio perdido, né? Como é que foi? Calma, deixa eu tentar lembrar. O que aconteceu especificamente? A gente começava a atuar em duplas, né? E eu tinha feito uma capacitação quando eu entrei, e então eu não tinha um conhecimento de tudo, né? E quando eu comecei, eu ia, né, como ajudante de quem estava encabeçado a dar aula, né? Para poder aprender com ele também e futuramente passar um pouco do que eu tinha aprendido. Só que eu não sei, não estou recordando o que aconteceu especificamente, mas por algum motivo eu tive que levar algumas dessas aulas de um semestre sozinho. Acho que foi isso. E assim, pela falta de experiência, né, eu não tinha, eu não era
não tinha esse conforto, né, de poder chegar lá e vou dar uma aula sobre isso, aquilo, e se eles não gostarem, o que eu vou fazer? Vou mandar eles fazerem isso? Como é que eu vou mudar? Aí eu sei que, sim, chegava 5 dias antes da próxima aula, eu já ficava igual doido olhando o vídeo no YouTube, tentando aprender também os movimentos, porque às vezes se ele tivesse dúvida em fazer alguma coisa, os ukemis ou os ukemis lá, que são, por exemplo, as técnicas de amortecimento, eu falei, pô, vou ter que passar, como eu vou fazer isso se eu não sei? Aí eu ficava vendo um vídeo no YouTube e fazendo, lembrando pra lá e tal. Só que assim, no final das contas foi uma coisa tranquila, porque os meninos já tinham essa experiência e assim, claro, eu conseguia fazer, eu levava o conhecimento, passava as informações para eles, mas também qualquer dúvida que surgisse eu virava para mim, o Bernardo, o Felipe, cheguei, fala, mostra para eles como é que faz isso, aquilo, assim, assado. Eles lá e faziam, era tranquilo. Mas hoje já é diferente, a gente já sabe o que a gente vai passar, já sabe as maneiras, já sabe os tipos de brincadeira que eles gostam, então já está bem mais prático. Acho que respondi. Como que essa relação com esses meninos em vulnerabilidade social ajuda na sua formação profissional? Bacana a pergunta dos dois, né? Então, os meninos em si, né, por se encontrar em quadro de vulnerabilidade social, a gente sabe que eles têm menos oportunidades que os demais, de acordo com essa situação deles, né, que eles se encontram. E muitos deles, às vezes, moram com os avós, alguns pais estão em regime fechado. Ô, Júlia, eu acho que eu vou responder você junto com a resposta do Rafael. Acho que meio que elas se encontram. Então, então é o seguinte, a gente sabe a gente sabe dessa situação deles, né, que muitos deles se encontram nessa situação de vulnerabilidade, né, alguns pais em, sei lá, em regime fechado por algum tipo de conduta errada, os irmãos, sei lá, não são todos, tá, gente? Acontece, claro que tem, mas em qualquer comunidade isso acontece, isso é comum. Mas no caso deles lá, né? Como são crianças, né? Elas estão formando suas opiniões, elas formando o seu convívio, né? Então a gente sempre tenta atuar em cima disso, passando os nossos valores para eles durante as nossas aulas. E nisso a gente leva muito do nosso aprendizado, a gente leva. é, Eles não sabem, por exemplo, que, sei lá, o FJF é de acesso para eles também, eles acham que aquilo ali uma coisa que nunca vai ser alcançada, eles nem sabem o que a gente faz lá. Então, o Instituto Jesus também, juntamente com o nosso projeto, atua muito forte nisso. No caso, por exemplo, o Instituto Jesus, eles fornecem aula de informática para os meninos, já é uma forma deles saberem lidar com a computação, mesmo que de forma básica, né, mas para futuramente. Então, acaba que isso faz um certo, uma, é, proporciona uma chance de uma futura profissão para eles, em diversas formas. No caso do judô, também eles conseguem ingressar nesse lado. Deixa eu ver mais um aqui. Então, eu acho que vai ficar girando em torno muito disso. Eu vou procurar me informar um pouco melhor com relação a isso, porque eu sei que não só o projeto, mas o Instituto Jesus ele tem diversas maneiras de atuar sem ser, como igual eu falei, de proporcionar essas aulas nossas e outramente de informática. São diversas outras disciplinas que eles têm que não são comuns em colégios habituais, né? Por exemplo, não é o português, matemática, ciência, história, geografia da vida que eles aprendem lá. Eles têm aprendizado é, é, paralelos, né, juntamente com esses de colégio. No caso, os que eu citei da informática, outros têm algumas vivências com a parte do campo lá em cima, acho que tem tipo uma horta e tal, eles têm umas vivências muito legais com isso, eles participam de plantações, alguma coisa, eles fazem essas visitas em determinados lugares. Lá também tem aula de balé, né, legal, que eu falei que eu ia falar para as meninas, mas o projeto de judô, ele não é, ele é completamente, ele é completamente heterogêneo, né? Não é um público homogêneo. Primeiramente que são crianças
de 6 a 14, 16 anos que a gente encontra. O outro motivo também é porque também são meninos e meninas, né? Então é um público bem diverso. E essa contribuição do projeto para o bairro, né, que ele ocorre, é basicamente o que eu comentei, sabe? O Instituto, né, não só do projeto, o Instituto tira essas crianças que estariam na rua, né, sem a presença dos pais, por estar trabalhando, uma coisa assim, e como se fosse uma creche, né? O Instituto tira essas crianças das ruas e a gente também tem a oportunidade de fornecer esses valores, esses ensinamentos que habitualmente eles não teriam em casa ou na escola que ele estaria vivenciando, na escola pública, no caso. Vamos supor, ele estuda nos colégios X na parte da manhã, na parte da tarde vai, sei lá, no Ali Alves, ali do lado, né? Que também acho que tem parceria. Estuda no Ali Alves na parte da manhã e na parte da tarde vai para o instituto. Ao invés de ele estar na rua, dele estar isolado, em contato com esse outro perfil de rua, ele está com a gente e a gente passando essas informações e esses valores para ele. Acho que por hora é só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não sei se eu respondi todo mundo. Se eu não respondi e ainda ter ficado alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente ou pelo Instagram do Pet, né, @faifeedpet, ou pelo Facebook, né, por aí, Pet Faifeed, ou então me mandar no perfil pessoal, que eu acho que eu apresentei assim, a nossa filosofia de conduta, né, a nossa relação com os meninos, e no mais, quem tiver interessado em saber mais alguma coisa à parte, ou mais específico disso, é só entrar em contato com a gente que a gente vai responder todo mundo direitinho. Beleza? Obrigado, espero que tenha sido interessante. E é isso aí. Vou desligar. Um abraço, gente.